Graça e paz, amados irmãos, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Bom dia e graça e paz, guerreiros de oração. É com muita gratidão a Deus que neste momento nós vamos começar o nosso culto ao Senhor. Vamos entrar na presença do Pai e vamos adorar, porque só a Ele nós somos devedor de verdadeira adoração. Mas antes de nós ler o texto, nós vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus, vamos agradecer a Ele também, vamos nos colocar na sua dependência, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Vamos orar, queridos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, todo temor, todo tremor, toda reverência seja dado a Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é a nossa única esperança. Nós somos Teus filhos, Teu povo, Tua igreja. Sem Ti, Pai, nada nós podemos fazer. E nós somos assistidos pelo Senhor todo o tempo, a cada amanhecer, meu Deus, no deitar e no levantar, nos nossos afazeres, em tudo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor, Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento precioso, maravilhoso, de poder estar compartilhando a Tua palavra com a Tua igreja, com cada ouvinte, de sermos alimentados pela Tua palavra. Ah, Pai, como nós dependemos, carecemos, precisamos da Tua ação, do Teu Santo Espírito, revelando a Tua palavra, a Tua vontade, quem o Senhor é, o que o Senhor tem para cada um de nós. Porque os dias neste mundo, Pai, os dias aqui na terra são maus, são difíceis, e nós precisamos nos colocar na Tua dependência, andar na Tua presença, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sermos constantemente tocados, avivados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. Ah, Senhor, aviva a Tua igreja com o Teu Espírito, com a Tua palavra, Pai. Reveste-nos, Senhor, com as Tuas armaduras, ó Pai. Meu Deus, nos prepara para nós combater o bom combate, completar a carreira, Pai, que o Senhor estabeleceu para o Teu povo, para a Tua igreja, e guardar a fé, para que um dia, Senhor, nós estejamos com o Senhor no paraíso eterno, ressuscitarmos junto com Jesus para a Tua eternidade e se isentarmos definitivamente de toda e qualquer aflição, perseguição e sofrimento. Obrigado, meu Deus, por esse novo dia, por essa manhã tão linda, por esse amanhecer tão lindo, porque esse dia foi o Senhor que fez, e foi o Senhor, Pai, que nos trouxe salvação, vida eterna, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que outorgou o Teu Espírito em nós, a Tua palavra em nós. Por isso a Tua palavra nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu como Tua herança. Muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio, por essa condição de ser cristão, de ser Teu filho, porque o sofrimento deste mundo não se compara com o que o Senhor tem para a Tua igreja na eternidade. Pai, muito obrigado por esse privilégio, por essa grande oportunidade de compartilhar a Tua palavra, a qual falou muito ao meu coração, para a Tua igreja, para todos os ouvintes, todo aquele que venha ouvir a Tua palavra, e que ela venha fazer, Pai, efeito em nossos corações, em nossa alma tão abatida, tão, às vezes, triste, perturbada. Por isso a Tua palavra nos diz, lá no Salmo: porque Tu estás abatido, ó minha alma, porque Tu se perturba dentro de mim. Confia no Senhor, busca o Senhor. Meu Deus, que nessa manhã, que neste dia, Pai,
nós possamos ser impactados e tocados pelo poder da tua palavra. Sei que a tua igreja, meu Deus, fala ao coração de cada ouvinte da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, visita aquelas famílias que nessa manhã, nesse novo dia, estão sofrendo as consequências da vida, do pecado, do dia a dia. Uns sofrendo, ó Pai, com a depressão. Outros, meu Deus, sofrendo com o medo, com o síndrome, ó Pai, por causa da pandemia. Faz tanto tempo que está dentro de casa. Outros sofrendo, Pai, por causa do desemprego, escassez financeira, escassez do alimento. Meu Deus, outros sofrendo opressão. Outros sofrendo, ó Pai, com enfermidade, com câncer, Pai. Meu Deus, assiste com cada um. Estende tuas mãos sobre todos. Outros, meu Pai, enfrentando lutas familiar, conjugal. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Estende tuas mãos sobre o teu povo, a tua igreja, sobre as famílias da tua igreja, espalhadas sobre toda a face da terra, para que sejamos um povo perseverante na fé em Cristo Jesus, para rompermos em fé, para continuarmos a carreira que o Senhor nos concedeu, espiritual, nos preparando para um dia estar com o Senhor no paraíso eterno. Continua conosco, sei com cada um de nós. Fala, Pai, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações neste momento. Que nada venha de mim mesmo, que nada venha da carne, do homem, mas que tudo venha do trono de Tua glória, para fazer efeito em nossos corações, no meu coração. É a minha oração, e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
possamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Convido você, meus amados irmãos, amigos, se você está em casa, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Se você não está em casa, ou está em outro lugar, veja aí o seu celular, clique lá no YouTube, a sua televisão aí também, ligue, vá lá, clique no YouTube, sintonize no YouTube, para nós compartilhar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para os nossos corações. Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos, ou seja, do 1 ao 3, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra lida em nossos corações. Queridos, com certeza, o autor dessa carta aos Hebreus, ele escreve para fortalecer os irmãos, os cristãos, os seguidores de Cristo, para exortar os seguidores de Cristo que passava naquele momento ou passa nos dias de hoje. Estamos passando por tribulações, oposições, perseguições que na nossa caminhada sofremos e venhamos enfrentar. E a visão do autor da carta aos Hebreus é: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Durante todo o ministério de Jesus, até a crucificação na cruz, Jesus foi perseverante naquilo que o Pai o entregou, o ortogou. E o autor, tem essa visão para os cristãos da época e para nós nos dias de hoje. Mas também, queridos, ele traz logo no primeiro versículo que nós lemos, e
uma recomendação para nós também, quanto aos seguidores do Senhor do passado. Por isso ele diz: portanto, também nós, visto que tenhamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, o autor dessa carta, ele está se referindo, fazendo uma alusão dos grandes homens de fé do Antigo Testamento, ou seja, do passado. Basta você voltar um pouco aí no capítulo 11 de Hebreus, que está lá, todo o capítulo, os grandes homens de fé no Senhor. Homens que venceram todos os obstáculos, todas as tribulações, perseguições, todas as adversidades e oposições, porque eles creram verdadeiramente num Deus o qual ele servia. E é isso que a palavra, que o texto da palavra de Deus, que o Senhor nos convoca para nós nos dias de hoje. E aí nós temos, queridos, como eu já falei no capítulo 11, umas grandes referências, as testemunhas, grandes homens, grandes testemunhas de Deus, o qual venceram na sua vida, na sua trajetória espiritual. Nós lá vamos ver no capítulo 11, tem Abel, Enoque como referência, Noé, Abraão, Isaac, José, Moisés e tantos outros, até Sara, que creu na promessa e depois de uma idade tão avançada, teve um filho. Então, queridos, o autor nos convoca para, nos exorta para essas testemunhas, de Deus. E por eles crer na promessa de Deus, por eles crer em Deus, foram fiéis. A sua fidelidade é um constante encorajamento para nós, para mim e para você nos dias de hoje. Não lutamos sozinhos e não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos. Então, queridos, na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, saiba de uma coisa: eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não estamos só nessa trajetória, na nossa corrida rumo a Canaã celestial. O Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, está comigo e com você, diante do que nós venhamos enfrentar no dia a dia. Outros correram a corrida e venceram, e seu testemunho nos impulsiona a também correr e vencer. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Cristo já pagou o preço por mim e por você. O Senhor está conosco para nos fortalecer, nos encher de coragem, nos dar sabedoria, força para nós vencer a tudo e a todos. Que herança, inspiradora esses grandes homens da Bíblia deixa para mim e para você nos dias de hoje. Os seus testemunhos, a sua fé no Senhor nos impressiona, nos inspira. A cada dia nós crer, nós confiar verdadeiramente no Senhor. Por isso ele diz, grandes nuvens de testemunha. E aí ele continua desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nos assedia. Ele se refere, queridos, desembaraçando-nos, refere-se àqueles hebreus ou alguns cristãos que fizeram uma profissão de fé em Cristo, mas não haviam atingido a plena fé. Eles ainda não haviam começado a correr a corrida cujo ponto de partida é a salvação.
Nós precisamos, queridos, ser firme, ser constante, perseverante na nossa caminhada cristã. A nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Nós temos que ter o mesmo sentimento que Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel, ele é gracioso, ele é misericordioso para cumprir na minha e na sua vida o que ele tem determinado, o que ele tem falado na sua palavra. Por isso, em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Eu sei, querido, todos nós sabemos que é muito difícil nós ser paciente nas tribulações. Tem momento, querido, que a tribulação é tão forte, tão grande, que nós não temos nem coragem, nem vontade de orar. Se alegrar, queridos, no momento de tristeza, de choro, de perseverança. Mas Paulo diz: regozijais, alegrais em meia tribulação. Sabe por que o apóstolo Paulo recomenda isso? Sabe por que Paulo diz isso? Porque ele mesmo teve experiência profunda, que em meio às tribulações, em meio às tristezas, em meio às algemas, em meio às prisões, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus esteve com Paulo, dando força, dando coragem, dando gozo no Espírito, dando alegria vindo do Espírito, e o mesmo Ele tem e faz comigo e com você nos dias atuais. Na minha e na sua caminhada, nós não estamos só. Lembre-se sempre disso, que em meio, queridos, às tribulações, o Senhor Jesus está conosco, porque Ele nos garante isso. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então Paulo recomenda: regozijai-vos na esperança, regozijais em Cristo Jesus. Não olhe para o passado, não olhe para as circunstâncias, não foque muito as tribulações, as perseguições, não olhe muito, não foque muito as adversidades da vida, os problemas que surgem na vida, na nossa caminhada, mas olhe para Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso Deus verdadeiro. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o príncipe da paz, Deus da eternidade, nosso conselheiro. Ele é o nosso juiz, nosso advogado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, queridos. Regozijais em Cristo Jesus, focar em Cristo Jesus, olhar para Jesus. E Paulo, mais que ninguém, teve uma grande e uma larga experiência. Nos momentos de tristeza e tribulação, ele focar em Cristo. E o Senhor fazer algo extraordinário na vida de Paulo. Por isso Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Quem é a nossa esperança? É Jesus. Se alegre em Cristo, meus irmãos. Louve ao Senhor, meu amado irmão. Mas você pode estar dizendo aí: o momento não é propício, o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande, não aguento mais tomar remédio, já estou enjoado de tanto tomar remédio, as dores é muito grande, nós sabemos disso, mas lembre-se que o Senhor Jesus está com você, seja qual for, independente da situação que você esteja passando, o Senhor Jesus está contigo, o Senhor Jesus está com você, e Ele tem algo maravilhoso preparado para nós. Por isso Jesus diz lá em João: não se turbe vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. No momento de tristeza, de dor, que os discípulos passavam, coração turbado, queridos, é coração com medo, angustiado, triste, abatido, preocupado. Aí Jesus diz: não se turbe vosso coração, crede em Deus e crede em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu dizia a vocês, e eu vou preparar um lugar para que, quando eu preparar,
eu venho chamar vocês, eu levo vocês para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Jesus tem um lugar especial preparado, já está preparado. Jesus já preparou um lugar especial para mim e para você, queridos. O que Jesus tem preparado para mim e para você não se compara com as tribulações, com as aflições, com as dores dessa vida, desse corpo, desse físico. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem algo preparado especial para mim e para você. Eu vou compartilhar com você, queridos, uma experiência que eu tive uma vez. A gente sentiu falta de um casal, de uma irmã aqui na classe de crescimento cristão, e nós fomos visitar ela. Foi um grupo visitar a irmã, nova convertida, e chegamos lá, ela disse que não tinha comparecido mais na classe, num culto, porque tinha perdido o pai, tinha falecido o pai, morava num lugar onde o marido dela não era cristão, os sogros, o sogro e a sogra não eram cristãos, e ela sofria muita oposição. Mas ela falou algo, queridos, que ficou na minha mente, ficou no meu coração gravado para sempre. Ela disse, mas diante de tudo isso, diante de toda essa adversidade, eu olho para a cruz de Cristo. Eu olho para a mensagem da cruz, porque muito mais Jesus sofreu por mim. Que visão maravilhosa, algo extraordinário. Em meio às tribulações, às aflições, nós olhar para Cristo, olhar para a mensagem do Evangelho, olhar para a mensagem da cruz do Senhor. Por isso, querido, Filipenses capítulo 3, 13 e 14, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, irmãos, eu ainda não alcancei o topo, o objetivo principal, o máximo. Eu ainda não fiz o que tenho que fazer. Ainda há falha em mim. Ainda eu continuo dependendo do Senhor. Eu sou limitado. Mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o que está à minha frente, para a esperança. E o que está à nossa esperança, o que está à nossa frente é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a eternidade, queridos. E o próprio Paulo vai dizer, se nós esperamos em Cristo nesse mundo, somos dos mais infelizes dos homens. As tribulações, as perseguições, as oposições da vida, deste tempo, deste mundo, não se compara com o que o Senhor tem guardado, preparado para mim e para você. E Paulo entendia muito bem. Paulo entendeu muito bem essa mensagem. Paulo disse, olha, eu recebi um prêmio. Eu fui da soberana vocação de Deus. Paulo foi vocacionado, preparado, separado para viver na soberania divina. Eu e você também, queridos, fomos separados, vocacionados, preparados, justificados por Deus, através de Jesus Cristo, para morar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Hebreus 10, 36, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus fez uma promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa para você. Creia, meu irmão. Creia, meu amigo. Creia, minha amiga. E a promessa que Deus fez para mim e para você, e tem para você, é Jesus Cristo. É um dia nós estarmos com Ele na eternidade. É um dia desfrutarmos do paraíso eterno e se isentarmos para todo sempre de tudo
isso que nós enfrentamos, que nós sofremos aqui neste mundo. E o texto continua: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Senhor e Salvador. O príncipe da paz, o Deus da eternidade, conselheiro, nosso braço forte. Jesus, nosso justificador. O autor aos Hebreus, ele diz: olhe firmemente para Jesus. Olhe, foque tão somente em Cristo Jesus. Não olhe para os embaraços da vida, para as questões deste mundo, porque elas são passageiras, por mais que doam, por mais que nos maltrate, por mais que nos pressione, mas são passageiras, e Cristo é a eternidade. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Ignomínias, queridos, significa grande desonra. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele enfrentou grandes opositores, a oposição humana. Os homens achavam que estava desonrando Jesus. De várias formas, várias as vezes, eles procuravam desonrar Jesus. Eles perseguiam constantemente a Cristo. Eles não creram que Jesus era o próprio Deus encarnado, que através de Jesus Cristo o homem encontra vida e vida em abundância. Através de Jesus nós encontramos perdão para os nossos pecados. Nós somos limpos, purificados e transformados pelo poder do sangue de Cristo, convertido lá na cruz. Jesus sofreu grande desonra, queridos. Grande desonra Jesus enfrentou por causa da incredulidade dos homens, da injustiça humana, mas nem por isso Jesus desistiu daquilo que o Pai lhe propôs: enfrentar a cruz do Calvário, porque lá estava a nossa vitória. Glória a Deus por isso. Foi naquela maldita cruz que Cristo Jesus, através da sua morte de cruz, eu e você, nós somos vitoriosos. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, queridos. Jesus não se importou, Jesus não se limitou na oposição humana, nas tribulações, nas aflições, nas perseguições, na prisão. Jesus não se importou com o que os homens o diziam, porque Jesus, ele foi perseverante até a morte e morte de cruz, naquilo que o Pai determinou a fazer. E nós temos que seguir o modelo de Cristo, temos que seguir a referência de Cristo, temos que seguir os ensinamentos de Cristo, sermos semelhantes, sermos perseverantes diante de qualquer situação, como Cristo foi na fé, para nós um dia morar com Ele na eternidade. Seja perseverante, queridos. Por isso, em Filipenses 2,8, Paulo vai dizer: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O tempo todo Cristo foi humilhado. Sabe por que Cristo foi humilhado? Sabe por que Cristo não desistiu daquela maldita cruz? Sabe por que Cristo enfrentou a tudo e a todos? Prisões, aflições, perseguições e morte de cruz? Porque Ele pensava em mim e em você. Porque Cristo tinha e tem um plano de salvação, um plano eterno para todo aquele que crê, para todo aquele que perseverar na fé no Senhor Jesus. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor:
assente-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Queridos, sentar à direita era um lugar de honra. Quando alguém era honrado pelo rei, quando alguém ia ser honrado por um rei, ele sentava-se à direita do rei. Era um lugar de honra, um lugar especial. Quando as pessoas chegavam e viam alguém sentado à direita do rei, era honrado, era uma alta autoridade. Mas o nosso Jesus, quando morreu e ressuscitou, quando Jesus ascendeu aos céus, ele está no seu trono de glória, sentado à destra do Pai, esperando por mim e por você que cremos na sua mensagem. Jesus foi preparar um lugar maravilhoso, como ele disse lá em João, já foi citado aqui, para que eu e você, ao partir deste mundo, possamos desfrutar do paraíso eterno com ele, possamos estar com ele, possamos também desfrutar dessa honraria que só Jesus nos oferece, tem para cada um de nós. Versículo 3, para nós encerrar. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor aos Hebreus, o autor dessa carta, ele diz: considerai, pois, atentamente. Ou seja, considerais e atente para o modelo de Cristo, para o padrão do Senhor Jesus, para o que o Senhor tem falado na sua palavra, porque ela é verdadeira. Atentais no que Jesus nos promete, porque Ele é a verdade. A palavra do Senhor é verdadeira. Ela se cumpre na minha, na sua, nas nossas vidas. Por isso o autor exorta os cristãos, desperta o cristão para essa verdade, quando ele diz no versículo 3, considerais atentamente, creiam, perseverem nessa palavra, nessa mensagem, porque ela é verdadeira, é a palavra do Senhor para nossas vidas. Coisa maravilhosa, querido, considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quem foi aquele que suportou tamanha perseguição? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele suportou tudo isso, querido, por mim e por você, para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna, do poder do pecado, das nossas transgressões, para nos perdoar e nos justificar diante do Pai dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, das nossas fraquezas e limitações. Através de Cristo Jesus nós somos livres. O pecado não se apodera mais de nós, não tem mais poder sobre nós, não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. E não são as coisas do porvir, não são as coisas deste século, não são as coisas deste mundo, não são o desemprego, não são as enfermidades, não é a pandemia, não é o desemprego, não é a escassez de alimento, não é a escassez, não é a nudez, nada nos afastará do amor de Deus que estamos em Cristo Jesus. Nada nos afastará do amor de Deus, absolutamente nada, porque Ele pagou o preço. Por isso o autor da carta ele diz, considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós éramos opositores de Deus. A humanidade tornou-se opositora de Deus por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Mas o preço que Ele pagou na cruz nos justificou diante do Pai. Nós já somos justificados. Nós já desfrutamos da eternidade desde aqui, deste mundo. O sofrimento desta vida, as oposições, as tribulações não se comparam
com o que Deus tem reservado, guardado para mim e para você, o que tem à espera de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Por isso, queridos, em Mateus, capítulo 10, 24 e 25, diz assim: os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha a nossa perseverança, o que nos leva em Cristo Jesus. Sermos semelhantes, sermos parecidos com o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. E ao servo como o seu Senhor. Nós somos servo de Cristo e Ele é o nosso Senhor. Se nós somos servo dele, Ele é o nosso Senhor, nós somos submissos a Ele. Nós temos que fazer o que Ele determina. Nós temos que fazer o que Ele nos ortogou. Nós temos que fazer o que a sua palavra manda, porque nós somos servo e Ele é o nosso Senhor. O servo é submisso ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Você sabe, queridos, o que significava nos tempos de Jesus? Beelzebu era um demônio. Por isso, os opressores de Jesus disseram que Jesus tinha demônio. Quando eles viram Jesus expulsando o demônio dos homens, daqueles escravos lá, endemoniados, eles diziam que aquele Jesus era um demônio. Jesus sofreu opressão por parte dos homens de várias as formas. Jesus foi humilhado até a morte de cruz. Mas sabe por que Cristo, Ele passou por tudo isso, suportou tudo isso, pensando em mim e em você. Jesus passou por tudo isso, enfrentou tudo isso, porque Ele tinha um plano, Ele tem um plano de salvação lindo para mim e para você. Queridos, se nós somos perseverantes, se nós somos um bom corredor na nossa carreira espiritual, essas coisas não vai desfalecer eu e você da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã rumo a Canaã celestial. Por isso, Gálatas 6, 9, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Então, na visão de Paulo, ele aconselha aos Gálatas, aos irmãos daquela igreja e a nós no dia de hoje, em meio a tudo isso que eu e você venhamos passar, ou estejamos passando, em meio às oposição, às tribulações, nós não podemos deixar de fazer o bem, seguir o padrão e o modelo de Cristo Jesus, porque dessa forma, no tempo do Senhor, no tempo de Deus, nós vamos ceifar isso, nós vamos receber, já recebemos a nossa recompensa, que foi a vida eterna, que é o nosso nome, está escrito no livro da vida, que é o paraíso eterno, que está a nos esperar. E dessa forma, queridos, sendo perseverante na fé em Cristo Jesus, dessa forma, queridos, sendo perseverante na nossa caminhada, na nossa corrida, como um bom corredor que somos em Cristo Jesus, jamais, queridos, nós vamos desfalecer, jamais nós vamos desistir, jamais nós vamos, queridos, desfalecer em meio a todas essas questões, porque o Senhor está conosco, porque Jesus, Ele nos assiste, porque Jesus, a cada dia, nos fortalece, Ele está conosco na nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Por isso, queridos, o autor dessa carta aos Hebreus, ele procura
fortalecer, exortar os cristãos da época, nós, no dia de hoje, com essa palavra. Seguir o exemplo de Cristo, seguir o modelo de Cristo, em meio às tribulações e às perseguições, porque dessa forma, nós com certeza não vamos desfalecer, mas vamos ser triunfantes e estar com Jesus na eternidade, para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a cada dia na nossa caminhada. Que sejamos perseverantes, que sejamos cristãos, que essas coisas do presente ou do porvir não venha, nos fazer desanimar, desistir ou desfalecer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem algo maravilhoso, preparado, reservado para cada um de nós, por meio de Cristo Jesus. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio de sermos tocados, empaquetados, alimentados, exortados pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Obrigado, meu Pai, porque nós somos filhos da tua promessa. O Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor foi preparar um lugar especial para aqueles que perseverar até o fim, porque a tua palavra nos diz que aquele que perseverar até o final, esse receberá o galardão. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, Pai, por este momento tão especial na tua presença poderosa, e nos dá um dia na tua paz. Refrigere e regozija-nos em Cristo Jesus, meio diante de tudo isso que nós venhamos ou estejamos passando. Que Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, seja um modelo para nossas vidas. Que em meio e diante dos sofrimentos, nossa alma se alegre e se regozije em Cristo Jesus, porque algo muito especial Ele tem preparado para cada um de nós. Cuida do Senhor, de cada família da tua igreja. Cuida desse país, dessa nação. Meu Deus, eu te peço humildemente, aqueles que ouviram a tua palavra ou venham ouvir a tua mensagem, que ainda não tem esperança em Cristo Jesus, que não sabe ainda em quem crê, que ainda não conhece, Pai querido, a tua essência, o plano de salvação que o Senhor tem para eles, que eles possam ter seus olhos espirituais abertos, suas mentes abertas, seus corações tocados pela tua palavra, e eles possam crer, perseverar, acreditar que em Cristo Jesus nós obteremos, que em Cristo Jesus nós temos vida eterna e que somos mais do que vencedor. Nos dá um dia na tua paz, nos dá um dia de atividade sobre os teus cuidados, Pai. Consola nossos corações nesse dia, protege-nos e livra de todo o mal. É a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém.